Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês, caros ouvintes. E hoje nós vamos falar de bolsonarismo e religião. Por que o bolsonarismo e religião estão conectados? Porque a religião pode ser utilizada por qualquer partido, evidentemente, para poder se obter votos. E com votos você ganha cargos eletivos numa democracia. Da mesma maneira como você pode administrar o Estado através do apoio das pessoas e das instituições religiosas que defendem determinados valores e que por isso eles sustentam o seu governo, apoiam o seu governo, ajudam o seu governo. Por exemplo, se um sujeito diz que por ser católico, ele é contra o aborto e vai se candidatar a presidente da República e diz: por eu ser católico, se eu for eleito, eu irei impedir que o aborto seja legalizado. O que isso significa? Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele quer pegar o voto de quem se diz católico, onde, supostamente, quem é católico seria então contra o aborto. Essa é a jogada do político. No caso do Bolsonaro e dos bolsonaristas, eles fazem uma ligação direta entre seu comportamento político, suas ações políticas, com os valores dogmáticos da Igreja Católica e protestante, evangélica, desculpa. Mas o que isso quer dizer? Por que ele faz essa ligação? Ele faz essa ligação justamente porque quanto mais ele parecer que segue os valores cristãos, mais próximo ele estará dos eleitores cristãos. Existem vários eleitores, eleitores evangélicos, protestantes, cristãos, budistas, muçulmanos, que seguem religiões de matriz africana, enfim. Então essas pessoas têm uma tendência a votar em políticos que defendam seus mesmos valores. Da mesma maneira que uma pessoa vota num sujeito que é mais à esquerda, mais à direita, porque tem os mesmos ou valores próximos no que diz respeito à sua ideologia política. Mas por que a religião então virou algo tão supostamente problemático? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar que independente da religião, né, não todas, mas muitas religiões, seja aqui no Ocidente, seja no Oriente, seja católica, judaica, muçulmana, budista, enfim, tem várias. Né? A gente tem que ver que a maioria dessas religiões elas partem do princípio de que existe uma estrutura central que determina como você deve interpretar a realidade, como você deve encontrar a solução para os seus problemas. E essa estrutura é composta por escritos, por livros sagrados, considerados sagrados, e por intérpretes sagrados também. Então, o pastor, o padre, enfim, qualquer outro tipo de líder religioso, ele dificilmente pode ser questionado e desautorizado. Você não pode questionar esse sujeito. Então, se esse sujeito chega e diz, de acordo com as escrituras sagradas, você deve doar dinheiro para a igreja, para que na vida futura você seja rico, você poderia chegar e dizer, mas peraí, eu quero ser rico agora. Se você fizer isso, você vai estar desautorizando o líder religioso e discordando da escrita, porque é ele que interpreta a escrita. Você pode ler na sua casa e interpretar, mas você não pode opinar, você não pode falar publicamente, porque esse vai ser considerado um sujeito herege, você vai ser considerado um sujeito rebelde, um sujeito que quer, digamos assim, deslegitimar, destruir os valores desse grupo. Isso acontece muito porque as religiões elas criam uma espécie de microsociedade, onde todo mundo ali se conecta através desses valores religiosos. Pode ser, por exemplo, ame o próximo, ajude o próximo, né? Seja honesto, enfim, coisas boas, certo? Só que é difícil você fazer isso com todo mundo. Só que esses grupos religiosos, eles se esforçam para que as pessoas façam isso entre elas ali. Então um ajuda o outro, um ajuda a arranjar um emprego, ajuda a fazer a mudança de casa,
enfim. Então vai criando laços de, vamos dizer assim, de um parentesco, né? De amizade. Parentesco nesse sentido de que todos são irmãos daquele mesmo rebanho. E isso tudo, né? Essa questão dessa proximidade, dessa ligação entre eles, junto com uma interpretação, né? Dogmática dos valores, ou seja, o valor é esse ponto final, tudo isso cria um ambiente onde você não pode questionar nem o líder, nem as escrituras sagradas. Resta você o quê? Ou segue ou fica quieto. Bom, assim, o que acontece? Um político, ao se tornar líder, ou um líder religioso que se torna um político que se torna líder religioso, o que ele ganha com isso? Ele ganha um poder muito grande sobre aquela massa de crentes, porque eles vão ver nesse líder o único sujeito que vai implementar os seus valores dogmáticos na sociedade. Você lembra que os valores dogmáticos que eu falei, eles só eram aplicados dentro desse grupo? Então, esse grupo, ele acredita, né, a grande parte acredita que esses valores têm que ser ensinados aos outros, que é a conversão. Os outros estão perdidos, não sabem o que fazer, têm valores estranhos, valores que não são corretos, valores que são, digamos assim, corruptos, e os nossos valores são melhores, puros, então nós precisamos resgatar aquele coitado e trazer para a nossa igreja, para a nossa religião, convertê-lo. E quem vai fazer isso melhor do que um político, não é verdade? Porque quando o político ocupa um cargo, ele também ocupa a administração, ele ocupa o orçamento, ele estabelece prioridades. Então, por exemplo, um sujeito, que vamos imaginar que é um pastor ou um padre, que se torna presidente da República, ele vai ter tanto poder que ele pode chegar, por exemplo, e financiar igrejas, financiar obras de igrejas, ele pode introduzir a obrigatoriedade da leitura da Bíblia nos colégios, enfim. Ele pode fazer várias coisas para defender os interesses dogmáticos daquela religião, qualquer que seja. Então, o líder político que se utiliza da religião, ele abre uma grande vantagem sobre os outros competidores, porque ele vai, não que ele sempre vai ter o voto de todos, não é só isso que define o voto de alguém, mas ele vai ter acesso a inúmeros eleitores que vão ver nele um representante político da sua ideologia, dos seus valores religiosos, porque o pastor, o padre, enfim, ele muitas vezes não consegue ser também o político. Então, um político, você vê que eles aparecem dizendo: eu sou um homem de Deus, eu sou um sujeito de bem, eu fui educado numa família cristã. Por quê? Ele fala isso porque ele quer provar para os eleitores cristãos de que ele vai seguir os seus dogmas, os seus valores e vai implementá-los na sociedade. E isso cria justamente essa conexão entre o político, a religião e o crente, que também é um eleitor. E interessa ao político religioso que a religião que ele defenda converta o maior número possível. Porque quanto mais gente ele converter, supostamente mais eleitores ele vai ter a seu favor. E assim mais votos, logo ele se perpetua no poder, ele e seus aliados. Então cria uma linha onde um favorece o outro. O crente favorece o líder religioso favorece o político religioso, e o político religioso favorece o crente porque ele aplica na sociedade os seus dogmas. Sejam eles bons ou ruins, vamos dizer assim. Mas há uma relação estreita de auxílio mútuo, né? Um ajuda o outro. O problema é que, por ser muito autoritário, pouco reflexivo, não aceita críticas, isso vai se tornando um problema para o Estado. E para a própria sociedade, porque as pessoas têm várias posições ideológicas diferentes, né, partidárias, esquerda, mais à direita, assim como elas têm também na religião. E a religião, ela é uma interpretação do mundo e da solução para os problemas. Então, se um sujeito chega e diz: olha, eu gostaria de poder fazer um aborto, a gente pode chegar aqui e ficar discutindo, é certo ou errado? É de esquerda ou de direita? Não sei o que, não sei o que. O sujeito que
é muito dogmático, religiosamente falando, vai chegar e vai dizer, está escrito na Bíblia que Deus não quer que tenha aborto. Ponto. Eles falam, não, mas peraí, mas esse sujeito aqui foi estuprado, mas esse sujeito aqui não sei o quê, papá. Ele vai chegar e vai dizer, o que está escrito na Bíblia é a verdade. Então está vendo como é possível, através da religião, você impedir que o sujeito tenha pensamento crítico, que ele tenha pensamento reflexivo, independente seja de direita ou esquerda, ou ele pode até ser religioso, mas através da religião, dessa estrutura que eu citei, que você pode ser religioso e ter pensamento crítico, tá bom? Mas através de toda essa estrutura de camaradagem e de relação de poder, de autoritarismo, você inibe o pensamento crítico. O sujeito fica até receoso, porque se ele opinar, ele vai perder todo aquele acesso que ele tem aos recursos da igreja dele. Os amigos vão deixar de ser amigos dele, o pastor vai deixar parar de aconselhar ele, o filho dele não vai mais poder participar daquela escola religiosa. Por quê? Porque, como é dogmático, todos aqueles que criticam abertamente estão contra. E todos os valores estão contra a igreja, estão contra os outros fiéis. Então eles simplesmente vão expulsar você. Aí você também perde tudo. Então, ou você tem tudo, ou você perde tudo. Não existe um meio termo. Para religiões que são muito dogmáticas, muito autoritárias, ou intérpretes muito autoritários e dogmáticos. Existem católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos que são muito mais flexíveis. Agora, existem aqueles que são considerados os radicais e depois os fanáticos, que infelizmente estão até dispostos até a matar em nome das suas ideias religiosas. Mas o bolsonarismo, ele se utiliza dessa estrutura autoritária que a religião pode ter. Então ele cria uma relação entre o grande líder, o presidente, com as lideranças religiosas, das lideranças religiosas com os fiéis e dos fiéis, evidentemente, que também são eleitores. Ele cria essa ligação entre o voto do eleitor, passa pelo líder religioso, chega no presidente. Então ele precisa estar toda hora criando esse vínculo. É por isso que ele se cerca de líderes religiosos, ele fala como se ele entendesse da Bíblia e seguisse a Bíblia, né? E, infelizmente, ele faz sempre uma interpretação autoritária, antidemocrática e muito fechada, né? Sempre usando a Bíblia para justificar coisas que, na verdade, podem ser justificadas de outra maneira, mas se for de outra maneira, permite a crítica. Então ele se baseia muito na Bíblia, não porque eu nem acho que ele seja muito religioso, mas ele se baseia na Bíblia justamente para impedir críticas. Por que você pensa dessa forma? Porque foi o que Deus me disse, tá na Escritura. Mas eu interpreto de forma diferente. Então você é um herege. Entendeu? Então, esse é o problema. O problema da relação da política com a religião é quando ela se torna dogmática, autoritária, impede a reflexão, a crítica e tenta forçar a sociedade a seguir aquelas ideias e seus valores, porque esses são os valores corretos, são os valores divinos, são os valores que os intérpretes disseram que devemos seguir. Então os intérpretes estão mais próximos de Deus do que os seguidores. Então os seguidores, que são o rebanho, ouve e obedece. Esse é o problema. E isso vem de uma tradição dessas religiões, onde você precisa sempre repetir as ideias que foram criadas no passado. Então as religiões, elas dificilmente fazem autocrítica. Ou seja, será que esse conceito está certo? Será que a gente pode interpretar desse jeito? Será que esse texto de 2000 anos não está um pouco desatualizado? Não, é o contrário. Quanto mais antigo, quanto mais um valor se repete ao longo do tempo, mais força aquela ideia tem, mais coesão ela gera no grupo religioso. Então é o contrário. Partidos políticos precisam estar toda hora se adaptando. A religião é o contrário, ela não se adapta, porque é nisso que está baseada a sua força. Os seus membros se sentem parte de uma comunidade porque todos são muito parecidos, todos pensam de uma maneira muito parecida. Você pode ver
há uma roupa certa, adequada para se entrar na igreja. Então todos vão estar com roupas parecidas. A noiva vai se casar na igreja católica, pelo menos, que eu sei que é assim. A noiva vai com aquele vestido branco, o noivo vai com aquele terno lá preto. Ah, mas eu quero ir com laranja. Não, não pode, vai ficar esquisito. Então você vai de preto. O padrinho fica posicionado em determinado local, o padrinho de não sei quem fica posicionado em determinado local. O padre vai ler exatamente a mesma passagem na Bíblia. Todos os padres vão ler a mesma passagem. E assim uma tradição vai se criando e também uma, digamos assim, uma ligação entre todos os membros dessa igreja, porque todos estão supostamente, né, pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, e ao fazer isso eles confirmam que esses valores são os corretos, são os melhores. É porque todos nós estamos fazendo igual, todos nós estamos pensando igual, então não podemos estar errados, porque estamos todos fazendo a mesma coisa. Então, digamos assim, a aparência de que todos são iguais, não somos iguais, mas a aparência de que todos são iguais, todos pensam igual, todos têm os mesmos, seguem os mesmos valores, dá a ideia de que nós todos somos iguais, somos um grande grupo, podemos confiar uns nos outros, podemos contar uns com os outros, podemos confiar porque nós somos iguais, porque nós temos os mesmos valores, nossos valores dizem para a gente confiar um no outro, enfim. Cria-se todo um grupo fechado, porém muito coeso. E é isso que o político faz. É isso que ele procura ao se aproximar da religião, ou a religião ao se aproximar da política. Ele se coloca como líder religioso que faz uma interpretação correta dos textos sagrados e que, por isso, vai implementar na sociedade os dogmas. Então, o eleitor vota nele. E ele também cria esse vínculo pessoal com o eleitor ao se colocar como mais um membro do rebanho, ou mais um intérprete legítimo das palavras sagradas, né? O sujeito superior que nós devemos seguir, ou um fiel que nem todos os outros, que abraça esses valores, que vive esses valores, que segue essas tradições, não muda, está sempre fazendo exatamente aquela mesma fala, aquele mesmo comportamento. Então as pessoas se identificam com ele. Puxa, eu sou igual a ele, eu penso igual a ele, eu faço igual a ele. Antes de comer eu rezo, aí aparece o político rezando antes de comer. Isso tudo cria uma relação de liderança com esse imaginário religioso do sujeito representar aquilo que eu acredito que seja a minha religião e o voto. É por isso que o bolsonarismo, assim como outros políticos e outras vertentes políticas, mas no caso o bolsonarismo é tão próximo da religião. Por isso que ele tenta parecer ser um pastor, um padre, enfim, um líder religioso o tempo todo. Porque ele precisa do voto dessas pessoas, do poder dessas instituições religiosas, do apoio político deles. E assim ele consegue criar um partido, né? No caso não porque ele não tem nenhum no momento, mas um grupo político que tem em uma de suas espinhas, né, de suas colunas, os valores cristãos, né? A instituição cristã. E as pessoas passam então a se aglomerar embaixo do Bolsonaro, sustentando ele, dizendo, olha, ele pode ter isso, isso, isso de ruim, mas ele é um cristão que nem eu. O meu pastor disse para eu votar nele. Meu padre disse para eu votar nele. Eu sei que ele vai ser contra o aborto, contra liberar o uso da maconha para fins medicinais. Eu sei que ele vai colocar a religião como obrigação nas escolas públicas, enfim. Então eu quero que ele aplique isso nos outros, né? Converta os outros. Então é isso. Espero que não tenha ficado muito longo. Né? Infelizmente ficou mais longo do que o comum, deu 20 minutos. Mas realmente religião e política é algo que acaba sempre ficando muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, por favor, não deixem de colocar nos comentários. E não deixem de seguir também a página Trincheira Política no Facebook, tá bom? Cliquem no sininho
e até a próxima. Então espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde